Compartilhar de novo. É que agora começa o pessoal a entrar, né? Das 6h40 de entra direito. Então, gente, bom dia mais uma vez para quem entrou agora. Hoje a gente vai ter uma apresentação com a doutora Soraya Mitner. Soraya é além de ser uma amiga querida, uma pessoa linda como pessoa e como profissional, de extrema capacidade. Eu acho que assim, dispensa apresentações, mas vamos seguir a nossa tradição aqui. A Somaia é médica da Escola Paulista de Medicina, é médica assistente da retina, do setor de retina e vítreo da Escola Paulista de Medicina e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular. Então, uma pessoa com muita propriedade para trazer para a gente esse tema tão importante. E também é responsável pelo setor de trauma ocular da escola, né, Somaia? Além Sim. disso. Então, eu te agradeço muito pelo convite, pela presença, obrigado por você estar aqui, obrigado por ter aceitado o convite, viu? E agora, por favor, a tela é sua, fique à vontade. Obri- Obrigada. Obrigada, Francine. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu compartilhar. Deixa eu voltar aqui no primeiro e reproduzir. Pronto. Deu certo aí para vocês? Deu certo, perfeito. Ótimo. Então, o meu tema vai ser trauma ocular do segmento posterior. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, pelo convite. A Fran se tornou uma grande amiga durante o EURETINA, né? Foi um match perfeito. Aqui vou colocar para vocês, opa, a lista, o QR Code para a lista de presença. E a gente vai começar a nossa apresentação, sobre trauma ocular, falando que ele pode ser aberto ou fechado. Na verdade, o que define o trauma ser aberto ou fechado é a perda da continuidade da parede ocular, que, por definição, é composta pela córnea e pela esclera. Então, se houver uma perda de continuidade da parede, córnea ou esclera, a gente vai ter um trauma aberto, do contrário, um trauma fechado. Isso é bem básico. Então, eu vou começar falando sobre trauma aberto e eu trouxe casos para a gente discutir, para mostrar para vocês casos. Eu separei 3 casos de trauma aberto, que são casos que eu achei muito interessantes aí ao longo da minha carreira. Esse é um caso do Vini. E ele mostrou no CIMASP. Eu falei, Vini, esse caso aí é um compêndio de trauma ocular. Me impressa porque eu quero dividir esse caso com as pessoas, porque tem muita coisa que a gente pode discutir desse caso. Então, é um paciente do sexo masculino com um trauma aberto, com faca no olho direito, chegou algumas horas após o trauma. Movimento de mãos de acuidade visual, uma hemorragia subconjuntival, com uma suspeita de laceração da conjuntiva e do olho, e a fundoscopia era possível observar hemorragia vítrea e um DR inferior. Então, assim, a gente começa a discutir as possibilidades. Então, trauma ocular aberto, com faca, hemorragia subconjuntival extensa, DR, o que fazer agora? Eu acho que não tem muita dúvida que a gente tem que explorar esse olho, né? Então, isso eu acho que é um consenso. Então, ele parte para exploração, já observa aí uma laceração na parede do olho, na esclera, e começa a suturar. Essa laceração vai se estendendo e ele sutura e tem a impressão que conseguiu suturar completamente a laceração. Bom, e agora? Aí começa a discussão, né? O que fazer agora? Vitrectomia num segundo tempo, vitrectomia agora, porque já tinha um descolamento de retina observado à fundoscopia. Não fazer vitrectomia ou manda para o estrabismo, porque deve ter bifado esse músculo aí. Ele optou por fazer uma vitrectomia no mesmo momento. Ok. E aí eu começo a trazer para discussão uns papers mais recentes. Antes a gente tinha uma dúvida do melhor momento, a gente ainda tem essa dúvida em alguns casos, e o que a gente sabia era que a gente poderia esperar 10 a 14 dias para indicar a vitrectomia, porque nesse período existia uma maior probabilidade de descolamento do vítreo posterior, menor risco de hemorragia, a resolução de um descolamento de coroide se presente, e isso poderia facilitar a técnica cirúrgica. Entretanto, esse paper, que é interessante porque é um estudo prospectivo,
E a gente não tem estudo prospectivo, quer dizer, a gente tem muito pouco estudo prospectivo no trauma ocular. Então, esse estudo ele avalia 53 olhos, 6 meses de follow-up não é tanto assim, mas a gente já começa a observar achados interessantes. E ele compara a vitrectomia precoce, em até 4 dias, e a vitrectomia realizada entre 10 a 14 dias. E as vantagens de fazer a vitrectomia nos primeiros 4 dias. A gente consegue recuperar a acuidade visual de maneira mais rápida, avaliar precocemente a retina, então diagnosticar uma eventual rotura e tratá-la, e reduzir o processo inflamatório e a proliferação das células inflamatórias intraoculares. E ele observa nesse estudo que já há indícios de PVR com 2 semanas. Então, a balança acaba tendendo para o lado da vitrectomia precoce nos primeiros 4 dias. Como eu já falei, melhor acuidade visual final, e para o outro lado, maior risco de PVR com descolamento de retina recorrente. Isso foi o que ele observou nesse estudo. E também a gente conhece muito o CAM no trauma. O CAM é um nome muito importante no trauma ocular. Ele participou da classificação e tudo mais. Então, o que ele fala para a gente é relevante. Então, ele fala que já é um senso comum que remover hemorragia vítrea, restos cristalinianos, debris inflamatórios e restaurar a anatomia do olho o mais precocemente possível, isso é preferível do que você lutar depois com um processo de cicatrização já instalado. E ele fala isso que é muito legal, né? Que, espera aqui que eu vou só diminuir isso daqui. Que a vitrectomia feita nos 4 primeiros dias pode ser muito útil. E é melhor aqui. Não está entrando aqui a minha. Aí, melhor melhor você falar, melhor tarde do que nunca, do que a gente tem que trocar tarde do que nunca, do que melhor cedo do que tarde. Então, vamos mudar aí os paradigmas da vitrectomia. Desculpa, não estava entrando o meu efeito. E aí o Vini, então, optou por fazer a vitrectomia no mesmo momento que ele fez a sutura escleral. Aí removendo a hemorragia, removendo debris inflamatórios, descolando a hialoide posterior. E aí, quando ele começa a injetar o perfluor, ele observa que a bolha de perfluor não se expande. E por que isso pode estar acontecendo? Porque o perfluor está migrando para o espaço subretiniano, ele não vê a retina subindo. Uma perfuração ocular, corra! Lembrando que perfuração ocular é um mecanismo de trauma aberto em que temos dois orifícios, um de entrada e um de saída, provocados pelo mesmo objeto. Então, será que ele tem um orifício mais posterior? Eu avisei, vitrectomia no segundo momento seria a terceira opção. Ou, continue injetando perflúor, aí uma hora a bolha vai aumentar. Então, obviamente, a gente tem aqui um diagnóstico de perfuração ocular. E aí também eu procurei para vocês alguns papers, e esse daqui é do professor Walter Takahashi, do HC, mostrando em 2011 um paciente que tinha descolamento de retina, diagnosticado com ultrassom. No intraoperatório, observaram um corpo estranho, removeram o corpo estranho, e aqui a gente observa a esclera nua, e quando injeta o perflúor vai para a parte de trás do olho, o paciente evolui com proptose, e aqui na tomografia a gente consegue ver essas estruturas hiperdensas que correspondem ao perfluor que ficou lá atrás. Ele seguiu por um ano e o paciente continua da mesma forma. Tem um outro paper que em 2020 da American Society que mostra. Eles falam que esse é o paper depois de 3 casos apenas descritos previamente. Então, provavelmente um é do professor Walter. E ele observa o perfluor também na parte posterior do olho, e nesse caso, eles não conseguiram remover o corpo estranho. Eles só fizeram a remoção 10 meses depois, quando o paciente, aqui está vendo, tem um fragmento de metal, então no intraoperatório eles não conseguiram deslocar, ele estava muito preso à esclera. Quando o paciente começou a desenvolver sinais de siderose, eles fizeram uma abordagem
ocular, uma cirurgia orbitária. E eles conseguiram observar pela tomografia também a migração do perflúor, e nesse caso, eles falam que eles tiveram uma reabsorção parcial do perflúor, tá? Então, só para vocês saberem que pode migrar para a parte de trás do olho, tem papers que falam que ele fica lá do mesmo jeito, tem papers que falam que ele pode reabsorver parcialmente. Bom, nesse momento foi feita uma lansectomia para melhorar a transparência de meios e a cirurgia segue, removendo, fez uma troca, colocou um pouquinho mais de perflúor, removeu o resto de membrana, colou a retina. Bom, colou a retina, e aí? O que que eu vou usar de substituto vítreo? Gás, óleo, ar, não faz diferença. Lembrando que a gente tem um pertuito posterior, a gente teve uma laceração posterior que não pôde ser suturado. Bom, a opção do cirurgião foi C3F8, e aqui fez o laser, e daí colocou o gás em concentração não expansível, finalizando a cirurgia dessa forma. E aí eu trouxe para vocês esse paper que eu achei muito interessante. Eu fui estudar, porque quando a gente estava durante a apresentação do Vini, discutimos essa possível embolização de ar para central, né? Então, assim, o que que acontece? A cânula, nesse caso, existia um pertuito, mas às vezes nem tem uma perfuração posterior. Mas a cânula, ela pode se deslocar para o espaço embaixo da coroide. E quando a gente tem essa situação, a gente pode ter essa embolização de ar que pode levar à morte do paciente. E aí, esse paper fala que, desde descrito pela primeira vez em 2010, houve 3 casos de potencial morte por essa embolização. E aí, para estudar melhor isso, eles pegaram 4 olhos de cadáver e deslocaram a cânula e fizeram a troca. E observaram que o ar foi para o espaço supracoroidal. E eles clampearam em 2 olhos as vorticosas, as veias vorticosas, e submergiram os 4 olhos. E eles viram que os olhos que não foram clampeados borbulharam. Houve perda de ar na água. Então, eles provaram que pode haver um deslocamento do ar do espaço supracoroidal para a vorticosa. E aqui mostrando, então, o olho clampeado e mostrando como isso é feito. Então, o deslocamento pode acontecer, a gente várias vezes tem esse deslocamento, então a gente tem que estar atento antes de fazer a troca fluido-ar, que a cânula esteja bem posicionada. E ele fala aqui no paper que a gente também tem que mudar esse PAV, né, essa Presumed Bivitrectomy Embolization, de uma situação de rara para que nunca aconteça. E a gente tem que saber diagnosticar. Então, sempre confirmar, como eu disse para vocês, a posição da cânula. E se você observar que durante a troca fluidoar a coroide está sendo deslocada, você para imediatamente e volta para o fluido. E o paciente ele vai apresentar o quê? Uma redução do CO2 expirado, uma dessaturação progressiva, hipotensão e um sopro típico, que aí o anestesista vai diagnosticar, uma vez que você vai falar, olha, estou percebendo isso, por favor, verifique se está tudo ok. E você vai, como eu disse, passar prontamente do ar para o fluido. Então, isso é um parênteses, mas que eu achei muito interessante. A gente não fala sobre isso, e é uma situação grave, potencialmente fatal, que a gente tem que tratar. Bom, aí o paciente foi seguido, ficou bem, 20/25 parcial de visão, e a lente foi implantada. Aqui o aspecto final. E aí, quando a gente tem aí o jogo ganho, né, a gente pode discutir. E se você soubesse desde o começo que era um trauma perfurante, você faria a vitrectomia no mesmo ato? Você só faria a exploração, sutura da esclera e deixaria a vitrectomia para um segundo momento? Não estou certo, mas você teve sorte. Isso com certeza. Ou eu teria escolhido óleo de silicone. Depois a gente vai abrir para discussão no final, tá bom?
Aí eu vou mostrar para vocês um segundo caso. Esse segundo caso é da escola, junto ao Léo Miller. E esse foi, assim, o maior corpo estranho que eu já vi na vida. E eu trouxe para mostrar para vocês. 32 anos, paciente do sexo masculino, serralheiro. Teve um trauma há 5 dias, demorou 5 dias para nos procurar. E observou perda da visão, era movimento de mãos, no momento do trauma. E aí a gente já consegue ver na biomicroscopia anterior a foto do corpo estranho. A retinografia, olho direito normal, olho esquerdo, a gente sabe que a gente tem rotura de coroide concêntrica ao disco. E aqui a gente vê como se o olho tivesse sido esticado, né? Aqui em maior aumento. A tomografia é um negócio muito interessante, fica tudo brilhante. O corpo estranho gigantesco. E aqui eu vou mostrar para vocês a cirurgia. A programação inicial era tirar o corpo estranho pelo segmento anterior. Então faz a fasectomia, a facoemulsificação, abre depois a córnea que a gente consegue tirar com menor risco, menor a retina, quando o corpo estranho é muito grande. Mas olha só o que acontece. Eu vou dar uma aceleradinha. A gente já chega lá no fundo do olho e vê uma estrutura gigantesca. Aí coloca um pouquinho de triam para tentar descolar a hialoide, soltar esse corpo estranho o máximo possível. Coloca um perflúor para tentar proteger a mácula. E aí a dificuldade de lidar com esse corpo estranho dentro do olho. Então a gente não conseguia deslocar. Então a gente acabou optando por ampliar a esclera, pegar o corpo estranho e aonde ele estava inserido na esclera, por lá a gente acabou removendo. E aí, olha só. Olha o tamanho desse corpo estranho. Então, para mostrar para vocês uma dificuldade técnica e que isso acontece, né? Então, a gente vai mudando a programação cirúrgica, de acordo com as dificuldades do intraoperatório. Bastante laser e óleo de silicone, e esse o aspecto, aqui o tamanho do corpo estranho e o aspecto final. Ficou conta-dedos, obviamente já tinha uma lesão macular, mas manteve a retina colada. E é isso. E aí, para a gente finalizar o trauma aberto, esse é um último caso que é só um alerta. Um paciente do sexo masculino, também há 53 anos, com trauma, com inchada. Então, ele não contava, durante o mecanismo do trauma, a suspeita de corpo estranho, visão, movimento de mãos. Mas o ultrassom, além da hemorragia vítrea, observava essa estrutura hiperrefletiva que causava um sombreamento. Atenção que esse é um corte transversal. Quando a gente está no longitudinal e o corpo estranho está localizado muito periférico, próximo à pars plana, é difícil a gente fazer o diagnóstico ultrassonográfico, porque a gente tem artefato da borda do cristalino. Esse parecia ser um corpo estranho porque tinha esse sombreamento, mas essa localização é a localização mais difícil da gente diagnosticar. Então a gente foi aqui para a cirurgia. E, e também isso, olha a opacidade de meios, essa laceração extensa da córnea central. A gente acha que às vezes tem que pôr ceratoprótese, mas a dica é sempre tentar começar. Vai preparado com a ceratoprótese, mas às vezes você tirando os debris, limpando um pouco o eixo visual, você consegue fazer a vitrectomia sem a ceratoprótese. E aí, aqui ampliando um pouquinho, deixa eu colocar um pouquinho mais de luz para vocês. E vitrectomia, HV, e aí, sabe quando você vê aquela borda de sangue perto da hora serrata, que a gente tem até medo de evoluir, porque a gente não sabe aonde acaba a hemorragia, onde começa a retina? Então, a gente às vezes até deixa, né, essa borda de sangue. Se a gente não soubesse que existia essa suspeita de corpo estranho, a gente ia deixar esse corpo estranho gigantesco. Olha só, aqui soltando ele, olha, da hemorragia, e saindo, esse sim, pelo segmento anterior, e olha, ele era grande. E aí, finalizando a vitrectomia, e é isso. Então, eu trouxe esse caso só para mostrar, não é esse mesmo caso. Essa imagem é um caso que foi acompanhado e ele veio com encaminhamento, olha só, ciclite heterocrômica de Fuchs, porque viam essa heterocromia. Só que a ciclite vai ter uma atrofia da íris no olho acometido. E nesse caso, o olho mais claro era o olho normal. Então, esse paciente era um processo de siderose. E tinha também, veja que o examinador, ele suspeita do corpo, mas ele não é,
afirma, porque é nessa localização difícil. O paciente já tinha aqui um ERG bastante alterado, sem resposta de bastonete, resposta reduzida de cone, e nessa localização, às vezes o BM vê melhor que o ultrassom, tá? Então, é só um parênteses para falar sobre isso. Agora a gente vai passar para o trauma fechado. E no trauma fechado, deixa eu ver quanto. No trauma fechado, a gente tem um achatamento do olho. Então, a gente tem uma redução do diâmetro antero-posterior com uma compensação do meridiano equatorial. E com isso, lesão nos 7 anéis de força de Campbell. Eu preciso saber isso? Saber exatamente anéis de força de Campbell, mas isso é tão legal, porque quando a gente pensa nesses anéis, a gente não come bola de possíveis localizações de trauma no nosso exame oftalmológico. Então, por exemplo, esse caso, ele tem lesão de esfíncter, ele tem iridodiálise, ele tem lesão de zônula. Então, a gente vai seguindo a ordem dos anéis. Na gonioscopia, ele tem a recessão de ângulo. Então, a gente vê aqui a banda da íris do corpo ciliar mais exposto, a banda mais exposta. E a gente sabe que a recessão de ângulo é a separação da musculatura lisa e longitudinal do corpo ciliar. Por que que a recessão de ângulo está associada a glaucoma? O que que isso tem a ver? Porque quando a gente sabe, quando a gente vê a recessão, a gente tem que pensar em glaucoma secundário pós-trauma, síndrome de Wolff-Zimmermann. Mas, na verdade, quando eu tenho a recessão, ela é um marcador de severidade. A gente vai ter também lesão no outro anel, que é o trabeculado, e por isso o glaucoma secundário. Na fundoscopia desse paciente, também tinha aqui essa imagem interessante, que é uma avulsão da base vítrea. E aqui tinha uma suspeita de diálise de retina, que no final não era, eu só coloquei aqui para lembrar. Não tinha a ciclodiálise, que é uma avaliação vista pela UBM, né, que é a desinserção do corpo ciliar do esporão escleral. Aqui é um outro paciente. Veja, às vezes você tem a inserção perfeita, mas você tem um descolamento posterior do corpo ciliar, como no caso desse paciente que evoluiu com maculopatia hipotônica bem típica. E a gente fez a sutura do corpo ciliar aqui nos 4 quadrantes. Fizemos 4 flaps e suturamos o corpo ciliar. Então, aqui, lembre-se, aqui não houve a ciclodiálise, o corpo ciliar está inserido no esporão escleral, mas ele se deslocou posteriormente e por isso teve a hipotonia. Então, o aspecto antes e depois da cirurgia. Voltando. Então, o sétimo anel é quando eu tenho uma tração na base vítrea e uma diálise de retina, como aqui exemplificado. Além disso, falei, esse paciente inicial, ele era um compêndio de trauma, né? Ele tinha rotura de coroide. E aí a gente vai entrar agora nas maculopatias. Então, a primeira rotura de coroide, ela geralmente, como eu disse, ela é concêntrica ao disco e ela é indireta, esse aspecto concêntrico ao disco. Acontece em até 20% dos traumas fechados e vem junto com a rotura de coroide, BRU e EPR. Tem também a paralela à hora serrata, que é a rotura de coroide direta. Às vezes você tem hemorragia subretiniana, você não consegue ver direito a rotura de coroide. Então, a autoflúor é um exame que ajuda. E a gente sabe que na área macular tem um metabolismo muito rico. Então, quando eu tenho a rotura de coroide, o próprio organismo tenta cicatrizar. E essa resposta à cicatrização vai aumentar a inflamação, angiogênese e fibrose e pode então levar à membrana neovascular associada à rotura de coroide em até 20% dos casos. Aqui um caso mostrando a rotura, que vai terminar com uma membrana, o tratamento antes e depois com bevacizumab. Lembrando que esses pacientes geralmente são jovens, então eles não têm muito líquido, porque o EPR é funcional. E aqui também a gente vê um estudo com OCTA, o complexo neovascular bem bonito, associado à rotura de coroide. Na literatura a gente tem relatos de casos, então não tem um protocolo, mas em geral a gente usa menor número de aplicações com boa resposta se tratamento precoce. O buraco de mácula traumático. O que que eu tenho que saber? Bom, segue a epidemiologia do trauma, paciente jovem, sexo masculino, acontece mais em trauma fechado, e ele pode acontecer por dois mecanismos: ou pela concussão direta,
ou por tração vitreoretiniana. E o que eu tenho que saber? Que ele pode fechar em até 66% dos casos em 6 meses. E esse paper é de 2002, um dos primeiros OCTs, mas ele ilustra esses mecanismos. Então, o buraco que abre na vigência do trauma agudo e o buraco que vai abrir quando eu tenho um descolamento parcial da hialoide, que fica tracionando, leva à degeneração cística, a abertura do buraco, e quando a hialoide se desprende, o buraco fecha. Obviamente, esse mecanismo vai ser muito menos comum, porque, como eu já disse para vocês, o buraco acontece mais em jovem com o vítreo aderido. Quando o buraco não fecha, eu vou para a vitrectomia. Quando a vitrectomia não dá certo, eu tento rodar flap, fazer peeling de limitante com tamponamento do buraco, como no caso desse paper, que o paciente teve uma rotura de coroide, hemorragia subretiniana, fez a vitrectomia, não fechou o buraco e depois do peeling conseguiu o fechamento do buraco. Quando o buraco não fecha espontaneamente, eu tenho que partir para a cirurgia. E aí, a gente fala até 6 meses, mas a gente tem que observar e seguir com o OCT, porque se a gente observa que o buraco não está fechando, quanto antes eu operar, melhor o prognóstico. E, obviamente, a visão vai demorar, vai depender das alterações retinianas associadas. Então, se eu tenho buraco e uma comoção retiniana associada, eu vou ter um pior prognóstico, né? Aquelas comoções que trazem alteração da visão, como essa que eu vou mostrar agora. Então, o edema de Berlin é a comoção retiniana do polo posterior. Aqui eu tenho a comoção e um buraco de mácula associados. Então, esse paper é bem interessante, que ele, antes, quando não existia o OCT, a gente achava que toda comoção retiniana tinha bom prognóstico. Ah, é um branqueamento transitório. Mas hoje a gente sabe que quando a alteração não fica restrita à retina externa, tem pior prognóstico. Então, aqui, por exemplo, eu vejo essa lesão esbranquiçada, que evolui para uma alteração pigmentar, com essa alteração na autofluor e um defeito de campo correspondente. A OCT na fase inicial já mostra uma perda da retina externa, uma disrupção da zona elipsoide, e a evolução é uma atrofia da retina com alteração pigmentar. E às vezes o aspecto esbranquiçado, clínico, não tem essa alteração na retina externa na apresentação e evolui super bem com recuperação total da acuidade visual. Então, sinais de bom prognóstico, quando eu tenho só a hiperrefletividade das camadas externas, mostrando uma lesão transitória dos segmentos externos dos fotorreceptores. Agora, quando eu tenho uma perda estrutural, uma atenuação ou uma disrupção da zona elipsoide e um espessamento da retina como um todo, isso é sinal de mau prognóstico e a gente pode até quantificar, tem paper classificando isso. Esse paciente, então, tinha associado as duas comorbidades, tinha essa alteração da retina externa superior e o buraco de mácula. Então, o que eu falei, se essa retina externa for alterada adjacente ao buraco, eu vou ter um pior prognóstico mesmo com o fechamento do buraco. Já tô acabando, gente, porque já tá dando meu horário. Então, se eu tenho um TCE e eu tenho hemorragia aí em todos os níveis, o que é Putcher, o que é Terson? Eles vão variar no mecanismo, na fisiopatogenia. O Putcher, eu tenho microembolização, eu tenho oclusão da arteriolar pré-capilar. E aí eu vou ter alteração de exclusão capilar. E essas são as causas de Putcher-like. Então, veja aqui, um paciente que foi melhorando a hemorragia e a gente consegue observar uma alteração na área macular, uma palidez discreta de disco, no outro olho mais acentuada, e a Anja, olha só, eu vejo essa alteração da zona vascular foveal no olho direito e de maneira muito mais acentuada no olho esquerdo. Então, o Putcher, eu vou ter essa alteração de perfusão, e a OCT mostrando esse aumento da refletividade compatível com a perfusão. Então, avaliação multimodal fundamental. Esse é um caso de Putcher-like, por um paciente transexual que injetou silicone industrial e teve PAN, além de toda essa alteração da perfusão, e tem até essa Brazilian Butt Retinopatia descrita também.
E o terção não vai ter essa alteração de perfusão. No terção existe um aumento da pressão intracraniana por uma hemorragia subaracnoide na maioria dos casos. Então, essa vai ter uma efusão do líquido cérebro-espinhal para dentro da bainha. Essa dilatação da bainha vai comprimir as anastomoses retinocoroidais, impedir a drenagem da retina. E isso vai levar a estase e hemorragia, geralmente essa hemorragia até peripapilar. E então a gente vê na Anjo só bloqueio por hemorragia, mas não tem alteração por má perfusão. E aqui hemorragia em todos os níveis. Esse paciente, ele tinha um aneurisma de comunicante, nem era trauma, veio a óbito, e a gente sabe que o terçon está associado a alto índice de mortalidade. Então, quando suspeito, a gente tem que fazer uma investigação com a equipe da neurocirurgia. Vocês estão acordados, então, por favor, respondam aí a lista de presença novamente. Então, levar para casa. O fechamento do buraco macular de forma espontânea pode acontecer em até 60% dos casos, 66% dos casos em 4 a 6 meses. Quando a comoção retiniana não fica restrita à retina externa, ela se associa a pior prognóstico. Sempre pensar em membrana associada à rotura de coroide. Em 20% dos casos, ela pode estar presente. Putcher é uma alteração da microvasculatura, então uma microvasculopatia oclusiva pós-trauma. E cerca de 20% dos pacientes com hemorragia subaracnoide pode evoluir com síndrome de Terson associada a alta taxa de mortalidade. Essa é uma homenagem à Fran, agradecendo de novo o convite e agradecendo a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Meia Ai, horinha cravado. ai, mas não preocupa que tá uma delícia. Excelente aula, muito dinâmica essa aula, foi espetacular. A gente Ah, pode. obrigada. Você é suspeita. Não sou não, não sou não. Já tem parabéns para você aqui no chat. Fred, Felipe, muito, realmente muito dinâmica. Já estou até pensando nessa aula para o próximo ano para a gente colocar umas enquetes online aqui para essas respostas no meio dessas discussões. Então Sim, já fica o convite para 2026, viu, Samaya? obrigada, Fran. Querida. Eu dei uma corridinha porque eu vi o tempo, mas acho que deu Não, mas não para preocupa, entrar. aqui é um espaço de amigo, a gente gosta e a gente gosta de discutir bastante depois. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui o Luciano está perguntando se qual anestesia você sugere para trauma perfurante complexo. Sim, sempre que possível, nesses casos, a anestesia geral é a melhor opção, né? Porque você não vai ter um risco de aumentar a pressão ao redor do olho, causar uma extrusão do conteúdo, e nem só perfurante, mesmo trauma penetrante, que é um orifício de entrada só, com uma laceração corneana, por exemplo, extensa, a anestesia geral é a melhor opção sempre que possível. Que o volume pode acabar ajudando a projetar, né? Exatamente. Bonitinho. O Enzo está te mandando uma mensagem, além do Eu Fred, vi. Felipe. E ela é mesmo, né, Enzo? Uma pessoa deliciosa. Samara, falando aqui sobre alguns casos cirúrgicos, pessoal, que fique à vontade para comentar. Você trouxe esse caso lindo, né? Do primeiro caso que vocês fizeram, aquela coisa, voltando assim, retrospectivamente, você até colocou na sua opção. Eu falei de traquetomia em segundo tempo. Eu queria que você reforçasse um pouquinho sobre isso, se você acha que, de repente, essa perfuração posterior, se ela poderia ter selado e a cirurgia ter sido menos complexa do que foi, da opção sobre finalizar com gás. E aí a gente vai, a gente pode discutir um pouquinho depois sobre migração de óleo de silicone para o sistema nervoso central, né? Tem uma meta-análise mais recente publicada até esse ano do grupo chinês que eles falam, Dr. Liu, eu acho, eles falam, tem mais ou menos, tem quase 70 casos publicados na literatura, né, desde 2014, 2017, por aí, falando da migração de óleo de silicone que está relacionada ao tempo do óleo de silicone, a pressão intraocular pós-óleo, né, e que às vezes essa migração, e as anomalias congênitas de disco, né, e essa migração, por vezes, ela só vai ser diagnosticada se você fizer um exame de imagem. E o Sim. tempo que você deixa o óleo de silicone também pode propiciar essa migração
pelo nervo. Geralmente são pacientes assintomáticos, mas tem alguns pacientes que têm, que podem ter afasia, né? Podem ter alguma sintomatologia, parestesia que a gente não associa. Então, é mais um fator para que a gente chame a atenção que isso pode acontecer. Então, traz aí para a gente essas informações, por favor. Sim, óleo de silicone a gente já conhece mais, né? A migração dele. O que a gente não vê tanto é a migração de perflúor, que foi o que aconteceu nesse caso, né? Assim, eu tenho uma postura que eu acho que, nesse caso, é, o cirurgião achou que ele tinha selado toda a laceração e ele estava diante de um descolamento de retina. Então, eu concordo com a vitrectomia as soon as possible. Então, tinha disponível no. Porque a gente às vezes está operando no centro cirúrgico do Hospital São Paulo, por exemplo, que a gente não tem como fazer a vitrectomia num primeiro momento. Mas quando possível, se você acha que você conseguiu suturar toda a parede, eu acho que é sim uma boa opção. Eu até tenho um capítulo escrito que a gente esperava os 14 dias, tem artigo falando que não tem diferença entre a abordagem no intraoperatório inicial, né, assim, no momento do trauma, na primeira abordagem, ou a gente retardar a vitrectomia para os primeiros 14 dias. Mas hoje, de maneira mais recente, então, a partir de 2020, a gente consegue ver diferença no prognóstico da abordagem mais precoce. Então, eu acho que isso é um dado novo que até eu falei, eu citei o Kahn, né? Porque o Kahn para trauma, assim, ele é uma sumidade. Então, o Kahn falou, né? Vamos mudar antes tarde do que nunca, do que melhor cedo do que tarde, né? Assim, é isso que ele fala. Então, eu acho que é isso que a gente tem que considerar. Agora, quando eu tenho uma laceração que se estende posteriormente, então já até desinserir o músculo, reinserir, não consegui suturar até o final. Às vezes o ultrassom mostra também uma suspeita de perda de continuidade da parede posterior. Nesses casos, eu acho que a gente tem que esperar os 15 dias para ter a cicatrização completa da parede. Porque você vai lidar com uma cirurgia muito mais difícil se você não tem a parede posterior selada. E isso, assim, ele ainda teve sorte, porque já aconteceu com a gente até foi uma perfuração pós-anestesia. Aí todo mundo desesperado, vão abordar, não sei o que e tal. E quando entrou com a infusão, a pressão positiva da infusão levou à migração do BSS para o espaço retroocular. E aí o olho vai fazer uma proptose que você não consegue mais colocar o olho para dentro. Então, assim, calma. Eu acho que quando a gente sabe que tem uma laceração que se estende posteriormente, eu espero para ter a cicatrização e uma cirurgia mais segura, vamos dizer assim. Agora, nesse caso, e outra, o paciente ficou 20, 25, né? Quem é que vai jogar pedra, né? Mandou bem. Não, de maneira alguma, jogar pedra de maneira alguma. Eu tô só. Não, mas é que eu tô falando com o Vini, eu vou ser apedrejado, ele falou para mim, né? Eu falei, não, mas ficou perfeito, mas eu acho que isso é uma discussão bastante relevante. Então, tudo a gente tem que colocar na balança, né? Aquela balança risco-benefício. Então, de novo, quando a gente acha que a parede está selada, que a gente vai conseguir abordar com segurança, ótimo. Se a gente tiver dúvida, aí eu acho que tem que postergar um pouquinho. Tá, perfeito. Eu perguntei isso porque, assim, a gente. É uma coisa que não é muito usual, né? E lógico, a migração de perfil, né, que o doutor Takahashi mostrou bem. Aí o paciente ficou 20, 25 e não teve proptose, não teve nada. Vocês Nada. chegaram a fazer algum exame de imagem depois para ver se tinha perfil ali atrás? Não, porque essa discussão foi toda depois de apresentar o caso. Eu falei, olha, e essa. Porque daí gerou. A preocupação também foi o ar, né? E se o ar migra, né? Porque tinha não sei o quê e tal. Daí eu Uhum. comecei a levantar os artigos para mostrar, né? E aí a gente já começa. A gente aprende assim, na verdade, né? Assim, com Sim. os casos, com a vida. Então a gente não fez exame, mas eu acho que foi uma boa dica. Vou falar para o Vini fazer. Acho que pode ser interessante. E a gente tem essas complicações, né? Complicações de óleo, de migração de óleo, complicação de migração de gás. Só deixei aqui um dos Ah, links, se legal. quiser ler alguma coisa mais a respeito, que a gente tem sempre que ficar, porque o paciente, aquilo que você falou, pode ter morte, né? Pode ter embolia por isso, né? Então é mais uma coisa para a gente pensar. E daí seria interessante também a gente ver. E tem alguns trabalhos da neurocirurgia com óleo, assim, combinação foi uma coisa muito nova. Agora, na Pan-Americana, que teve a Pan-Oftalmológica,
que é o congresso do grupo da Índia, do Aibacé, e o pessoal, eles, inclusive na sessão que eu estava, um colega falando sobre casos de Old Ciccone, uma revisão que eles fizeram agora, com um número bem importante de casos, que a gente passa desapercebido, né? Então, essa perfuração com a migração de perfume trouxe só o link para falar sobre isso, que eu acho que é importante para a gente lembrar. Achei interessante também a sua dica, você falou brevemente, você estava preocupada com o tempo, mas sobre autofluorescência também no trauma, né? Quando você tem ruptura de coroide, porque às vezes, principalmente pessoa mais nova, às vezes é uma ferramenta para você fazer diagnóstico, né, da baixa de visão e realmente tratar a neovascularização do que se segue depois. Mas eu acho que é, A é autofúria é uma dica legal, Fran, porque assim, às vezes a gente tem hemorragia subretiniana e a gente vai pensar nas técnicas. Ah, eu vou injetar um gás, vou posicionar fazer uma face down, vou 45, eu vou fazer uma vitrectomia que eu vou descolar a retina e injetar o TPA sub. E a gente às vezes nem sabe se a rotura está passando sobre a fóvea. Porque imagina, você faz uma cirurgia super complexa e o paciente não melhora nada, porque a rotura de coroide está exatamente sobre a fóvea. Então, às vezes, quando você está diante de uma hemorragia subretiniana, a autofur pode te ajudar a localizar a rotura de coroide. Então, ela tá perifoveal, tá parafoveal. Então, eventualmente, você fica mais animado, né, para investir naquele olho. com certeza, com certeza. E a gente tem um comentário, né, sobre a precocidade do ato da sutura e da perfuração, que é melhor uma vitrectomia mais ou menos no primeiro dia do que precisar abordar depois de novo e esperar e ter que lidar com PBR grosseiro. Sem dúvida, né? Aqui isso abre campo para uma discussão, mas podendo ter a opção de fazer realmente, né, se o olho tiver, se você tiver condição de abordagem, né, é interessante mesmo. Com certeza. Ah, obrigado, fofinha. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha, linda, aula linda. Meus parabéns, viu? E vamos criar uma dinâmica aí desses casos maravilhosos que você tem para o próximo ano também. Tá Ah, bom? vamos sim. Legal. Então, Maia, muito Obrigada. obrigada, viu? Um bom dia para você, bom dia a todos que ficaram com a gente aqui e um beijo bem grande. Eu que agradeço. Um beijo para todos. Obrigada, obrigada, Evelinzinha, obrigada e até semana que vem, gente. Até.